Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de superestrutura ferroviária. Hoje nós estaremos vendo alguns componentes que são relacionados à estrutura do pavimento, como acontece a recebimento de carga do veículo para a superestrutura. Temos aqui bibliografia. Bom, nós temos dentro de um veículo do tipo trem um sistema de molas que vai segurar e vai comportar as rodas do trem de forma a passar a carga do veículo para as rodas e depois das rodas para o sistema de infraestrutura. Então nós temos aqui dentro de um sistema de molas que mantém a estabilidade do vagão, nós temos massas não suspensas, que são basicamente designadas em cima do eixo da roda, e as massas suspensas, que são aquelas de lá que tem, digamos, um esforço maior que pode causar tombamento neles, que estão simplesmente apoiadas nas molas que vão enviar a carga para as massas não suspensas. E esse sistema aqui ele é feito de forma que não vai permitir que ocorram ressonância e frequência de defeitos na via. Então, por exemplo, se estiver passando numa ponte ferroviária de estrutura metálica, o sistema de mola vai, digamos, impedir que aconteça o problema da ressonância na estrutura, né, que poderia gerar algum tipo de falha crítica, algum tipo de falha frágil do material, principalmente se for um material que seja feito com uma liga de ferro que não seja uma liga de ferro fundida, que não seja de aço estrutural. E aí dessa forma as molas elas vão, digamos, segurar mais essa questão da ressonância e vão impedir a vibração do material. Então nós temos que, para o modelo estrutural na via, é necessário ter a determinação das cargas e a distribuição de probabilidade das cargas, ou seja, nós podemos ter cargas que vão estar como sendo com peso próprio, cargas acidentais, cargas de impacto, cargas críticas que podem estar sendo desenvolvidas ao longo da via. É necessário entender também os estados limites que o material vai estar sendo solicitado. E tudo isso vai ter que ser feito de uma forma simplificada, através de modelos de distribuição de tensões e deformações, que sejam gráficos em que nós temos as maiores forças atuando no elemento, forças de tração, compressão, esforços afim. E prosseguindo, nós vamos obter parâmetros de resistência dos materiais e distribuição de probabilidade. Bom, então vai caber para nós, na questão da engenharia civil, avaliar se os trilhos, se o trem, toda a carga que está sendo distribuída nela é feito de forma adequada pro modelo, né? O que está sendo seguido, se o veículo, a carga que ele envia para o pavimento, ela está sendo recebida e não está solicitando demais os elementos estruturais. Voltando aqui, então, dentro dos modelos de estrutural que nós vamos ter de solicitação na nossa via, a gente vai entender que existem cargas tanto estáticas quanto cargas dinâmicas atuando no elemento. Bom, cargas estáticas, né, nós podemos ter como exemplo o trem está parado em cima da ferrovia, então ele está executando uma carga no elemento. E nós temos as cargas dinâmicas, que vão ser dadas basicamente pela movimentação do veículo em cima da via. Obviamente essa questão da carga dinâmica ela vai levar em consideração uma série de elementos. Espero que a maioria de vocês pelo menos já tenha feito as disciplinas de resistência dos materiais ou teoria das estruturas, em que vocês aprendem a calcular trem tipo em cima de elementos como pontes e outras solicitações. E esse tipo de carga dinâmica ela vai ser calculada com base lá nos modelos de cálculo que nós temos de carga virtual, carga real acontecendo no elemento. A gente vai fazer a previsão, avaliação, por exemplo, de linha elástica e algumas outras questões que são inerentes ao cálculo estrutural.
E nesse caso aqui nós vamos estar vendo que a carga dinâmica ela vai respeitar uma relação de proporcionalidade em relação ao peso estático, vezes esse valor de uma vezes o peso estático, mais um valor de majoração, que seria referente por exemplo, a coeficiente já pré-estabelecidos, mas que eles variam conforme a velocidade do veículo, conforme o tipo do veículo, modelo de carga e por aí vai. Bom, para estabelecer uma forma, digamos, padrão de como que a carga vai se comportar na via, a gente tem 3 modelos de cálculo que são utilizados para avaliar e elaborar esses diagramas de tensão, deformação em cima do corpo viário. Então nós temos basicamente associação de molas, vigas sobre apoio elástico e malhas de elementos finitos. O primeiro, que é a associação em molas, é o modelo mais simples de todos, onde são simplesmente caracterizados os modelos como se fossem molas e como essas cargas vão estar sendo distribuídas em cima da viga, pensando que o trilho é uma viga, né? Então basicamente se considera que o elemento ele vai trabalhar num regime elástico, né? Então a carga vem aqui do veículo, passa para o trilho, para o dormente, para o lastro, sublastro e por aí vai. E tudo vai acontecer de uma forma elástica, né? Então simplesmente a carga ela vai estar sendo apoiada em cima dela e vai estar sendo... E a mesma carga que vai é a mesma carga que os elementos estruturais vão perfazer para impedir deformação. Então mantendo um estado de equilíbrio. Então sempre no regime elástico. Então o que deformar é basicamente o que vai voltar. E essa dificuldade desse método está exatamente em relacionar os coeficientes de mola com dimensões desses elementos, pois se está levando esse método cada vez mais utilizado por pesquisadores e dentro de planilhas de cálculo, dentro de softwares e tudo mais, mas ainda é pouco empregado na prática, né? Pouco está sendo avaliado como que isso está acontecendo na realidade, né? Aqui a gente tem um outro modelo, que é o modelo, digamos, dentro da questão de estruturas, de cálculo estrutural muito mais abrangente, que é o famoso elementos finitos, né? MEF. É uma metodologia de cálculo que você utiliza todos os princípios algébricos, princípios de resistência dos materiais, então vai lá, método de Bray-Miller, método círculo de Moore e outros coeficientes de ruptura que vai estar sendo calculado com base em malha de elementos finitos. Ou seja, toda essa teorização que você tem no cálculo ela vai passar para um software. Elementos finitos basicamente não tem como calcular na mão, porque você está trabalhando com diversas equações que vão estar sendo geradas para determinar um elemento. Então, por exemplo, você vai ter se você pensar numa estrutura treliçada, às vezes você tem diversos nós que compõem aquela estrutura. E cada nó você tem o que? Você tem diversas forças. F de X, F de Y, você tem momentos e tudo mais. E calcular na mão é quase impossível, porque demoraria uma vida inteira. E o elemento finito, na verdade, ele simula essas cargas em um computador. E dentro de um contexto geral, ele escolhe quais seriam as mais solicitantes no elemento. Elementos finitos, ela basicamente nasceu junto com os primeiros métodos matemáticos estudados em computadores. Então ela surgiu lá pela década de 70. Foi desenvolvido para diversos tipos de obra. Ele começou sendo trabalhado, por exemplo, em barragens, estudos, e depois foi sendo adotado por outros segmentos, como por exemplo segmentos de engenharia aeronáutica, engenharia mecânica, que simulam em métodos, por exemplo, o que está acontecendo em cada peça de um avião, por exemplo, quando ele está se movendo no ar, quando ele está dentro de um túnel de vento, quando ele está dentro de outra solicitação. Então ele avalia para diversas solicitações e tenta encontrar o melhor esforço que está acontecendo, o pior esforço que está acontecendo
dentro da estrutura. E ele pode ser empregado basicamente em qualquer tipo de material mesmo. Então tem aplicações inclusive que avaliam em ossos humanos, avaliam em estruturas de concreto, estruturas de aço, e esse método aqui ele é bem sofisticado mesmo. Bom, ele é baseado na teoria da elasticidade, vai constituir de formação dessas malhazinhas aí que vocês estão vendo, que é discreta, onde se impõem condições de contorno, e o processamento vai fornecer o deslocamento e a tensão em cada nó da malha. Então a gente tem aqui, para cada nó a gente vai ter as nossas reações. Aqui nós temos a carga do trilho do trem, né, sendo desenvolvida em cima do dormente. Partindo agora para o outro método, que é o método de viga sobre apoio flexível, que é um método discreto. Esse aqui basicamente ele vai considerar que toda a carga do trilho está sendo desenvolvida como se fosse uma viga, né? Como se fosse uma viga de uma estrutura metálica. Está recebendo essa carga e está deformando. E sempre dentro do regime elástico mesmo, né? Podem perceber que vai estar sempre sendo trabalhado com a ideia de que a carga que é desenvolvida é a carga que o elemento vai executar. Então, por exemplo, se fosse pensar num regime plástico em que a carga que o elemento do trem desenvolvesse em cima do trilho seria uma que geraria deformação, e essa deformação seria, digamos, fixa, né? Ela não voltaria. Então não se trabalha com essa ideia, até mesmo porque estaria trabalhando com uma carga já extremamente crítica. Bom, esse tipo de método ele é bem empregado na Europa. Ele representa a estrutura da viga como sendo uma viga, né, no caso do trilho, que vai ser apoiada sobre molas como sendo dormentes. Só lembrando que essa ideia das molas ainda pode ficar um pouco confusa para vocês, porque vocês estão trabalhando às vezes com dormentes que são feitos de estruturas de concreto armado, né? Então pensar nele como uma mola pode ser um pouco complicado. Mas ele pondera eles como sendo molas exatamente porque ele quer calcular que o esforço está voltando. E essas molas representam os dormentes apoiados no lastro, que vão dar suporte aos trilhos exercendo uma força pela mola. Então, essa força ela é dada por base dessa constantezinha K vezes Y. Para você calcular a deformação máxima aqui, você vai utilizar o princípio da integração, né? Então você tem lá em linha elástica, não sei se vocês lembram disso ou se vocês viram a resistência dos materiais, mas o que acontece na linha elástica, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Bom, voltando aqui em relação à viga sobre apoio elástico, nós estamos vendo então em relação à carga que está sendo aplicada e como todo o conjunto vai trabalhar em relação a essa carga. Mas é importante voltar aqui e retornar um pouquinho para um pouco mais de teoria, né, em relação à deflexão de vigas. Eu peguei aqui o capítulo 9 do livro de Mecânica dos Materiais do Beer Johnson, e que ele vai conjecturar em relação a essa questão da deflexão, como calcular essa flecha, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um elemento de uma viga, o carregamento em cima dessa viga e como ela está trabalhando. Então aqui é uma viga engastada com balanço, e aqui a gente tem uma viga biapoiada, né, com uma flecha bem no centro, como é de se esperar. Para uma carga P de X em relação ao comprimento L, nós vamos ter a deformação bem no centro. Mas para trabalhar com essa questão da carga, vocês podem ver que essa linha elástica, que é o que aqui mesmo diz que governa e caracteriza a forma da viga, ela vai ser determinada por essa equação aqui, que ela é dada pelo quê? Ela é dada por essa função m de x, né, que é o momento fletor, e ela vai ser caracterizada como sendo o momento máximo, a integral da carga, né? Integral da carga em relação a esse eixo aqui. Se você fizer a derivada desse momento fletor, você vai chegar na cortante dela. Aqui a gente está calculando pro momento fletor. Aqui ele vai trazendo alguns outros exemplos para algumas outras vigas. Então aqui ele vai fazendo essa carga em relação a 1 de P, que esse 1 de P é o quanto que ele está sendo deformado em relação ao momento fletor.
né? Ele atinge pelo princípio de Saint-Venant, que eles estudam em resistência dos materiais. Ele vai trabalhando aqui nesse capítulo, ele é bem legal, até sugiro que vocês façam a leitura desse capítulo 9, pode ajudar bastante vocês. E aqui ele resolve para um exercício, né? Então aqui ele encontra para uma viga, no caso ela está só engastada, então ele acha a função do momento fletor, que é dada por P vezes o braço, né? P vezes X. Ela tá negativa aqui, porque ele considerou o momento indo nessa direção aqui. Mas basicamente essa questão dela ser negativa em relação a, se você imaginar que aqui existe um eixo X, ele está indo para baixo, então por isso que está acontecendo essa deformação. Se fosse positiva, a gente teria uma força indo no sentido contrário. Então aqui ele já está aplicando direto na fórmula, né? Mas basicamente o que ele vai fazer é a integração do elemento para encontrar o quanto que ele está deformando. Então ele vai integrar isso aqui e vai achar uma constante Czinho, né? C1. Igualando isso aqui a zero, ele vai achar C1, que é um dos pontos em que está acontecendo a deformação. Então no ponto inicial ele tem uma deformação C1 e depois no ponto C2, que ele vai encontrar agora, fazendo a segunda deformação, ele vai encontrar um C2, uma constante 2 aqui. E depois a equação que rege todo esse princípio é nada mais, nada menos do que a somatória das duas constantes. Então tem C1 mais C2, né? Então ele vai encontrar em relação a essa equação e ele vai substituir depois no valor final de P, de Y, né? E com base nisso ele vai encontrar o deslocamento final que ele quer, os pontos máximos que você está tendo de deformação. Aqui um exemplo mais prático para uma viga prismática, né? Então se a gente pensar que o nosso elemento estrutural aqui ela está biapoiado, né? Então a hipótese do engaste não seria tão adequado, mas a hipótese da viga como sendo biapoiada seria mais adequado para mesurar. Então aqui a gente tem uma carga dinâmica em cima desse elemento de viga, então você pode pensar esse viga como sendo a distância entre os dormentes. Que ele faz o corte e tudo mais, como vocês veem lá em mecânica geral, né? Ele vai encontrar as reações de apoio, mas o que importa mesmo é o momento fletor que está atuando no elemento. Mais uma vez ele vai realizar a integração, faz a primeira vez a integral, vai encontrar uma constante, faz a segunda integração, vai encontrar uma outra constante. No final ele vai encontrar, igualando a zero, nas dois valores ele vai encontrar o valor das duas constantes, C1 e depois o valor de C2. E no final ele vai simplesmente fazer a somatória dos dois elementos e vai encontrar a flecha máxima, que é esse valor aqui que está acontecendo em C, né? A deflexão máxima, a flecha máxima, como vocês quiserem chamar. E aqui ele trabalha, em outros exemplos práticos, ele vai trabalhar a deformação pontual em cada elemento da viga, né? Isso é importante que vocês tenham pelo menos noção do que está acontecendo. Mas voltando aqui, então a gente viu esse método aqui, em que a deformabilidade do dormente ela é desprezada e apenas o lastro se deforma regido por uma constante C, e é denominado coeficiente de lastro. Esse parâmetro vai depender da caracterização da via e pode ser encontrado ou tabelado na literatura. Então a pressão na face inferior do dormente vai ser dada por essa fórmula, que nós temos o coeficiente de lastro vezes o deslocamento vertical do dormente. Só lembrando que esse Y aqui, então se a gente pensar como se fosse uma viga, a gente tem como a gente viu no exercício anterior, uma flecha máxima. Então aqui a gente teria os apoios e a deformação que está sendo feita. Isso aqui é a força de contrabalanceamento que ela está fazendo para impedir o deslocamento dela, que vai ser dado em função dessa carga aqui. A força é o coeficiente de lastro vezes o deslocamento, e a força inversa que ele está fazendo é o K, que é o módulo de elasticidade do elemento, vezes o Y, que é a deformação dela. Tudo isso para contrapor a carga de 1. Então aqui a gente tem o exemplo, né? A carga sendo desenvolvida aqui em cima do dormente. O dormente vai deformar e obviamente a deformação vai ser passada para o lastro, para o subleito, até onde tiver camada. Se considera o pavimento como sendo dentro
do critério de Bernoulli como sendo infinito em relação à deformação de carga, né? E aqui a gente tem esse modelo mostrando como é que está passando a carga, né? E aqui em relação ao modelo estrutural discreto, então a gente vai multiplicar ambos os lados das equações de pressão sobre o dormente pela área efetiva de contato e vamos determinar a força que o dormente vai, supostamente rígido, né, como eu falei, se for feito de concreto armado, vai receber e vai transferir para o suporte dos dois trilhos. Então a gente tem a área efetiva vezes o P, que é a cargazinha que a gente tinha trabalhado antes, né, ele é utilizado para definir a altura do lastro, é igual a área efetiva vezes o C vezes o Y, né? E o C é o que? O C é o coeficiente do lastro e o P é a pressão na face inferior do dormente, ou seja, a carga que ele está executando. Tudo isso vezes Y, Y seria a flecha, entendam isso como sendo o Y, e com o K, que vai ser calculado em função da área efetiva, e do C, que é o que? O coeficiente de lastro. No final a gente vai encontrar essa fórmula aqui que vai moldar a força, né, de cada mola que vai ser utilizado na construção do diagrama de solicitantes do trilho. Partindo agora para o modelo estrutural da via de forma contínua, que é o mais empregado nos Estados Unidos, e ele serve para representar o trilho como uma viga apoiada no meio elástico contínuo, sendo que o meio em cada seção, que vai exercer na verdade a força sobre a viga, a reação de apoio proporcional ao deslocamento vertical Y sofrido pela seção, igual a UI, né? Sendo a resistência específica do meio, que seria em termos ferroviários o módulo da via, que é tabelado em função da característica da via. Então a gente tem aqui essas funções matemáticas que estão para o eixo Y, e entenda isso aqui como sendo a cortante, isso aqui o momento fletor, sobre o deslocamento do meio, né, sobre cada viga. Então tem a carga do trem aqui, vai executar a força, vai ter um deslocamento onde a viga estiver passando. E ela é tida como uma função gráfica, né, em que você tem o gráfico desse meio aqui como se fosse um meio contínuo. Então ela vai se propagar cada vez. Então o trilho está aqui, executa uma deformação aqui. Aí o trilho aqui onde o trilho não está, a gente não tem deformação, mas na hora que o trilho passa, ele deforma o elemento. E proporcionalmente, né, tem uma deformação para a cortante e uma deformação para o momento fletor. Afinal, a derivada do momento fletor é igual à cortante. A fórmula de você calcular as deformações que estão acontecendo, no caso calcular em relação a essa força Y0, que seria, digamos, a flecha máxima, é que se na distância S entre o dormente for menor que X, podemos negligenciar o erro na determinação da deformação e momento no trilho advindo da hipótese do apoio elástico contínuo. Assim, ele está considerando que existe esse X aqui em relação ao eixo, né, que ele está trabalhando, e ele considera que entre os apoios não está existindo deformação nenhuma, então ele vai negligenciar esse erro de deformação que está acontecendo, né? Então basicamente ele considera que a deformação é máxima aqui e os outros não estão deformando. E ela vai ser calculada em relação à carga vezes o Czinho, que nós vimos aqui anteriormente, que é o coeficiente do lastro, que varia conforme o material, sobre relacionando aqui a elasticidade do material vezes a inércia. No caso nós temos a inércia do trilho, né? Lembrando a forma dele, que é parecido com uma viga I, no caso dupla cantoneira, vezes o U, que o U é o que nós tínhamos discutido anteriormente, que é o deslocamento, né? O quanto que ele está sendo deslocado do material, né? Então é uma reação proporcional ao deslocamento Y sofrido pela seção, igual a UI, sendo U a resistência específica do meio, ou em termos ferroviários o módulo da via, que é tabelado. Aqui o momento fletor, mais uma vez levando em consideração a carga aplicada vezes o C, que é o coeficiente do lastro, sobre EI vezes o U mais uma vez aqui. E a carga que o trilho aplica no dormente é calculada admitindo-se que todo espaçamento S está com a deformação Y0. Então aqui nós temos o U, módulo da via, vezes
o deslocamento sobre a roda, né, o Y0 vezes o S, com o espaçamento entre as dormentes. Essa aqui é a forma de você encontrar o Q0, né, que é a carga sendo distribuída. Então, a pressão inferior que vai estar sendo aplicada no dormente pode ser calculada da seguinte forma. Então, a gente tem a pressão no contato dormente-lastro. Nós temos a carga Q0, que é a carga da roda do trem, aplicada sobre o trilho e obviamente vai ser reestruturada para o dormente. E ela vai ser em função, a pressão do contato que o dormente está recebendo essa carga vai ser dada por 2 vezes o trilho, né, a carga que está sendo aplicada à roda, sobre a área efetiva de contato, que é a soma das 2 áreas onde o lastro é socado. Aqui nós temos a função, por exemplo, a carga sendo aplicada de 100 kN sobre o trilho. O trilho está apoiado sobre o dormente, e o dormente vai receber essa carga em função da sua área, né, e vai passar depois para as outras subestruturas, que é o princípio da distribuição da carga nos diversos elementos de suporte. Bom, aqui a gente tem, basicamente ele está calculando a carga máxima por roda que nós podemos ter, baseada na carga da roda, baseada na pressão máxima da elipse de contato, que ele considera a roda como sendo uma elipse em contato com o trilho. Ele está levando em consideração o valor do raio dessa, né? No caso o π vezes A vezes B, que são os semi-eixos, ele considera como sendo os eixos da roda, né? Então está variando aqui nos 2 eixos, então tanto no sentido vertical quanto longitudinal da peça, que vão depender então obviamente do raio da roda, que ele vai ser arredondado, o arredondamento do boleto, e dependendo também do módulo de elasticidade do aço, o coeficiente de Poisson, que é em relação à deformação do material, né? E a carga da roda. O coeficiente de Poisson ele leva em consideração a deformação nos 2 lados, né? Então tanto no EX ou um EY, né? Que é o quanto que ele vai estar sendo deformado. Retomando aqui, foi falado aqui em relação ao coeficiente de Poisson, em relação à carga. Nós temos aqui que o coeficiente de Poisson ele é relacionado, por exemplo, para uma barra homogênea, em que nós temos um carregamento e uma deformação que acontece nele, e esse carregamento e a deformação vão respeitar o módulo de elasticidade do material, que ele é medido basicamente uma função entre a tensão aplicada vezes o deslocamento dele, que vai nos dar o módulo de elasticidade do material. Esse módulo de elasticidade ele ainda é bastante variável em relação com o tipo de deformação. Então você pode ter dentro de uma carga aplicada, por exemplo, numa barrazinha homogênea aqui, em que você vai ter uma deformação lateral e uma deformação axial. Axial que significa que está no sentido da carga. E esse módulo ele vai conjurar as 2 deformações que você vai ter. Então você pensa que você aplica a deformação numa barra, essa barra ela vai ter uma deformação no eixo X e no eixo Y. Uma no sentido que você está aplicando a carga, né? E outra no sentido no outro sentido da carga, no outro eixo. Ela vai ser dada exatamente por essa questão. Então você vai ter uma deformação, por exemplo, que está aplicando no eixo X, você vai ter a tensão sobre E, que é a elasticidade, e no eixo Y e também no eixo Z, ele vai ter outra deformação, que vão ser variáveis em relação à tensão X. Porém, você tem sempre que lembrar que a deformação maior vai ser no sentido da carga, se for um material homogêneo no caso. E para essa hipótese, então, você consegue calcular as outras deformações nos outros eixos. Então aqui ele tem um exemplo, ele aplica uma carga aqui de 12 kN nessa barra, e ele tem o comprimento, ele tem depois o quanto que ele está deformando aqui, né? Esse tensão X aqui, esse deslocamento em X, e aí com base nisso ele consegue calcular, que seria considerar o aumento do comprimento, que seria a deformação dele, e ele consegue calcular com base na tensão os deslocamentos que ele está tendo
e os módulos de elasticidade do material, que é o que ele quer. E basicamente ele acha para os dois eixos, né, EX e EY aqui. E consegue depois fazer uma verificação quanto que uma está variando em relação à outra, né, Y sobre EX, em relação ao deslocamento. E então, com base nisso, é isso que vai determinar também a característica do material aqui, o quanto que ele vai estar deformando. Bom, e para dimensionar o trilho, então a gente vai obter o P máximo, está calculado aqui, e a partir do limite de escoamento do aço podemos calcular com base na constante K, que colocou em 1,7, e F sendo o limite de escoamento do aço. E assim ele calcula a pressão máxima que está acontecendo na elipse de contato da roda pro trilho, né, pro boleto do trilho. Então, substituindo P máximo na expressão de Hertz, podemos obter o raio de arredondamento do boleto, uma vez que todos os outros parâmetros são influentes na forma da elipse que nós já conhecemos, né? Então vamos lá, tensão máxima que vai estar sendo atuada pro escoamento do aço. Na verdade que ele está calculando a tensão admissível, né? Porque a gente tem um momento fletor sobre o módulo de resistente do trilho, e essa é a tensão admissível que o trilho pode receber. Ainda existe a tensão crítica, né, que é relacionada ao material, mas a gente não vai ver isso agora. Bom, e para os dormentes, então a gente tem aqui com o valor da pressão sobre os dormentes P ou PM, né, que seria baseado na força que você está tendo, na força máxima ou a força do trilho só, e do esforço imposto pelos trilhos, que é F sobre 2 ou Q0. Pense isso aqui como sendo uma carga P que vai ser distribuído numa viga. Então, F, melhor dizendo, como cada boleto vai resistir. Então, se a força for F, então cada um vai resistir F sobre 2, como se fosse uma viga simétrica. Bom, são fornecidos pelo modelo de viga sobre apoio elástico. Então, vai se calcular os diagramas de momento fletor e cortante que são necessários ao dimensionamento. Aqui a gente tem o elemento, né? O que está acontecendo aqui no elemento, né? A gente está tendo as cargas, onde está vermelhinho aqui a carga concentrada dos trilhos em cima do dormente. E aqui pensa que é onde o trilho, a roda está pegando. Então a roda do trem está pegando aqui, a roda do trem está pegando aqui. Está deformando o trilho que vai passar para o dormente. Então aqui a gente tem a deformação máxima do dormente. O que está acontecendo aqui? Ela está contrabalanceando essa carga com uma carga para cima, né? Que é próprio do diagrama de esforço fletor. Se você pegar uma viga e aplicar as duas cargas nela, você vai ter a força máxima aqui, ó, bem aqui. Porém, você tem que pensar que é todo um trem, né? Então ele está desenvolvendo toda a carga, ele está gerando uma deformação aqui e a viga está descendo, e aqui, devido a, por exemplo, um dimensionamento, a estrutura de concreto armado ela tá, digamos, passando o esforço de tração para o concreto, né? Pensa que o aço está trabalhando principalmente aqui na parte de baixo, na parte inferior. Em cima você também pode ter aço, né? Dependendo do seu dimensionamento estrutural. Tem as barras de aço transversais aqui e tudo mais. Porém, ela está trabalhando bem aqui. Ela não está resistindo a essa carga e ela está enviando a tração para o concreto, que o concreto trabalha na compressão. Então está gerando o que? Um esforço que está causando uma fissura na peça. Bom, aqui a gente tem uma imagem que está mostrando, ele chama de curva de Talbot, que é exatamente como que está acontecendo a pressão dos dormentes, né, em cima do solo. Você pensa que isso aqui é a camada de lastro e sublastro, e como é que está acontecendo essa passagem da carga, né? Então você tem aqui um boleto quadrangular do dormente para uma bitola de 1 metro, ou seja, que daqui até aqui a gente tem 1 metro de distanciamento. E aqui ele está mostrando como é que está funcionando essa carga, essa distribuição da carga pelo que, não sei se vocês já fizeram fundações por bulbo de tensões, né? Como é que está funcionando esse descarregamento aqui. E
Basicamente vocês aprendem a calcular isso aqui em fundações, em estradas 2, como é que está acontecendo, e podem perceber que ela é baseada com base no trilho de rodas, né? Pensa que aqui é o trilho de rodas, pensar numa estrada onde é que o veículo está passando, no caso o nosso trem, como é que está acontecendo a deformação dentro dos elementos. Aqui a gente tem, para dimensionar a superestrutura, como é que está funcionando, basicamente, pensa que tudo isso aqui é uma peça, só que ela está em corte, então aqui vai até o centro da nossa superestrutura. Então ela está pegando um corte aqui, daqui desse 300 para a direita, por exemplo, está trabalhando só com um trilho aqui. Esse aqui são só algumas questões em relação à geometria, como é que está funcionando. Então ele está trabalhando aqui, por exemplo, numa escala, o quanto que está variando a altura em relação à base, né? Quanto que ele está deformando. Ele colocou aqui como sendo em relação a esse F aqui, que é esse desnível no grade, que é em função desse M aqui, que é em relação à área, digamos assim, do material, né? Então a gente tem que a função Fzinha aqui vai ser dada em função de M por altura mais D, altura mais o Dzinho, que é essa relação aqui de toda a altura do dormente, né, sobre mais a altura do lastro, né, o que está sobrando aqui do lastro, lembrando que ele está aterrado dentro do lastro. E SM aqui é a função que está acontecendo em relação ao desnível, então a gente está tendo um desnível de 1 sobre M, digamos que seria a proporção, então está variando esse desnível aqui, né? Quanto que seria essa hipotenusa aqui, melhor dizendo, que ele está calculando? Seria esse 1 sobre M, o valor da hipotenusa, mais a altura do lastro, mais bitola, mais 0,5 vezes o B, que é o nosso Bzinho aqui. Vamos calcular, o Bzinho é metade do dormente, né? Metade do dormente aqui que a gente está tendo. Mais o que está sobrando do V, que está sobrando aqui de lastro, dentro aqui do lastro, o que está sobrando para cá, e tudo isso dividido pela função de 1 menos M sobre N, onde M e N são as relações do que? De desníveis que a gente está tendo, esse desnível aqui, em sentido do grade, que seria essa hipotenusazinha aqui de V até esse pontozinho médio aqui, sobre N, que é basicamente o comprimento que você está tendo de 1 sobre o N aqui em relação ao nosso lastro, né? O comprimento transversal dele. E o que vai importar mesmo aqui, que ele vai fazer a relação agora do comprimento, L sobre 2 é igual a F mais W, que é essa questão aqui. Então o que é esse L sobre 2? Pensa que o L é toda essa largura aqui, né, que está indo desse 300 a esse outro 300 aqui dessa cota, e só estamos trabalhando com metade dela, então por isso que é L sobre 2, que vai ser dado por F mais W, obviamente. E essa fórmula aqui, ele só está passando 2 aqui para o outro lado, que ele vai encontrar aqui o comprimento L é igual a 2 vezes F mais W. E é isso que ele calculou, e aqui ele só fez um cálculo específico aqui da área, que ele considera o W como sendo essa áreazinha aqui igual a 0,46 metros. Vocês podem estar utilizando isso aqui depois no projeto para vocês saberem as distâncias que vocês vão ter. Bom, aqui nós temos a cota da inclinação do grade igual a 3%. É um exemplo, né? Quanto que está variando? Está variando 2 para 3 aqui. Esse 1 sobre M, como vocês podem ver. A gente tem então 30 centímetros do lastro, que é onde a bitola, né, onde o dormente está socado dentro do lastro. A gente tem 20 centímetros aqui que está sobrando aqui, que seria de uma outra camada, que ainda vai ter o sublastro. A inclinação do grade igual a 3%, para esse sentido aqui, 3%.
Aqui a gente tem algumas características do lastro que a gente tem da BNT, da Valec e da CVTU, que são empresas. Essas duas aqui são duas empresas que para construção de linhas ferroviárias. Então a gente está tendo em relação ao lastro as características de absorção de água, porosidade, pureza do material, no caso da brita, as partículas lamelares, que são em relação a basicamente como está a partícula, né? Como é que está cada grãozinho de cada brita. O material pulverulento, ou seja, quanto de pó você poderia ter em cima do material, quanto de outros materiais que poderiam estar, digamos, inseridos ali, como por exemplo a argila, areia, fragmentos de outros materiais, que são as porcentagens, digamos, limites, né? Tem que ser menor, por exemplo, que 0,5% em relação a torrões de argila, ou seja, o quanto de material que foi compactado junto ali por um acidente ou que veio parar ali da usina. O que nós temos para o lastro ainda em relação aos ensaios de abrasão, que é a resistência que o material vai ter que ter. Também temos a resistência ao choque, que é basicamente, se vocês lembrarem de alguns ensaios que são jogados uma carga em cima do material, quanto que ele pode deformar. Esse Treton aqui é uma medida limite que já definida. A resistência à compressão não confinada do material tem que ser maior que 70 MPa pela BNT, e a Valec recomenda. Que Valec e CBTU são dois valores recomendados, e a BNT obviamente é a norma, então é obrigada a seguir o que a BNT fala. E as duas empresas aqui trazem, por exemplo, critérios que eles definiram, né? Dentro, obviamente, seguindo a BNT, só que critérios de aperfeiçoados, critérios de maior resistência, forma do material, resistência à intempérie, como chuva, vento e por aí, o quanto que o material pode ser insolúvel, obviamente ele não pode ser hidrófilo, agregado hidrófilo, então ele não pode ser solúvel, que a gente tem o exemplo da brita disposta no lastro, né, a camada dela. As especificações que vão ser adotadas variam para cada país, americano, europeu. As pedras do lastro não devem ter grandes dimensões, por nesse caso funcionarem como cunhas, e o nivelamento seria pouco durável, ou seja, quanto maior é o tamanho da pedra britada utilizada, mais difícil é fazer a compactação e o nivelamento. E por outro lado, dimensões muito pequenas acarretariam uma rápida colmatagem do lastro, perdendo a sua função drenante. Ou seja, ela ficaria empoçada de água, né? Muito grande não pode ser porque dificulta o nivelamento, e muito pequena porque impede uma boa percolação da água. A água ficaria presa ali como se fosse uma argila, né? E as especificações modernas determinam que as pedras do lastro tenham dimensões entre 3/4 polegadas e 2 vezes meia polegada, de 2 a 6 centímetros. Existe ainda a questão da AREMA, que é a American Railway Engineering and Maintenance of Way Association, que pede um peso específico mínimo de 2,7 kg, e a gente tem a resistência à ruptura igual a 700 kg por centímetro quadrado. São os ensaios feitos no cubo de aresta de 5 centímetros, que são levados à máquina de compressão, ou seja, é feito com a pedra britada 5 centímetros de uma prensa, e vai ser prensado esse material para verificar a resistência à ruptura. Tem a resistência ainda à compressão não confinada, né? A solubilidade do material, que vai se verificar se ele é solúvel ou não. Como a gente viu, ele tem que ser insolúvel. Então, aqui ele diz como é que é feito, que é um ensaio feito a cada 7 decímetro cúbico de pedra triturada, é lavada, colocada em um vaso e agitada no período de 48 horas, durante 5 minutos a cada 12 horas de intervalo. E se houver descolamento, a pedra é considerada solúvel e imprópria, ou seja, se perder volume ali do material, se o material for solubilizado, não pode ser considerado para ser aplicado como lastro. A absorção de água de uma amostra de 230 gramas, quando mergulhada em água durante certo tempo, não deve ultrapassar 1% do volume do material. Aqui a gente tem porcentagem que vai ser acumulada na peneira, né? Então a gente tem a graduação de 50 a 25 milímetros,
da pedra, a gente tem o quanto que pode ficar preso na peneira, né? Então, se tem 63,5 milímetros a pedra, zero que vai ficar. Se for 12,7 milímetros a pedra, vai ficar de 95 a 100% do material ali. Algumas especificações ainda em relação ao lastro são a massa específica dele, que tem que ser maior ou igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico. Coeficiente de desgaste de Los Angeles tem que ser menor ou igual a 35%. Isso aqui em relação à amostra, como é que ela vai ser trabalhada dentro do cilindro, em que ela vai ser, digamos, compactada e medida a ruptura dele. E aqui é quando o material vai ser passado pela peneira, né? Que a gente tem o peso menos o peso do material sobre o peso da amostra vezes 100%, que vai nos dar o coeficiente de desgaste Los Angeles, que deve ser menor ou igual a 35%. Aqui a gente tem a granulometria do lastro para cada peneira, né? Quanto que vai estar passando de material e quanto que vai ficar retido. Aqui a gente tem um formulário mostrando que, no caso, vocês, quando estiverem em laboratório trabalhando para medir o lastro que vai ser utilizado, vocês vão estar aqui medindo nessa tabela o quanto que ficou retido, quanto que ficou acumulado em quantidade por quilo, em quantidade por porcentagem. Aqui a gente tem a dimensão da peneira em polegada, a dimensão em milímetros, e aqui a gente tem um gráfico, exemplo, mostrando o quanto que de material retido por porcentagem acumulada, né? Dois gráficos aqui em porcentagem para cada material. Aqui a gente tem o cálculo da altura do lastro, que é dado em função da pressão a uma profundidade qualquer e pela pressão média na face inferior do dormente, tudo dado em kg por centímetro quadrado. Aqui a gente tem o bulbo de tensão em cada dormente, né, sendo aplicado sobre o lastro. Isso aqui é quanto que está entrando, na verdade, da socaria do material. Aqui a gente tem mostrando esse P0 pela altura que é socada do material, né? Aqui a gente tem o cálculo dado em polegadas, na verdade pelo método Talbot, né? Que é um método um pouco mais, digamos, não tão simplificado assim, um método um pouco mais que leva em consideração alguns erros acumulados, em que a altura do lastro necessária para distribuir a pressão recebida do dormente no subleito depende da capacidade portante deste último. E o cálculo da transferência de tensão é feito aplicando-se a teoria da elasticidade de Boussinesq-Newmark, ou ainda empregando-se uma expressão simplificada pelo método Talbot. Então aqui a gente está tendo a resistência do subleito, que vai ser dada em função da 16,8 vezes a pressão do contato dormente-lastro, tudo isso dividido pela altura do lastro em polegadas elevado a 1,25. Aqui a gente tem ainda a altura, né, desse pH aqui, como é que ele pode ser calculado pelo método Talbot. E mais uma vez a gente está tendo em relação à pressão média na face inferior pela altura. Podem notar que são, na verdade, dois métodos. Um está levando em consideração a resistência no subleito e a contato do dormente. O outro está levando em consideração a uma dada pressão, a uma dada profundidade H aqui que a gente está tendo, e em relação à pressão média na face inferior do dormente. Aqui ele levava em consideração o contato dormente-lastro. A determinação desse P0, que vai ser dado em função de PC, que é a carga a ser considerada sobre o dormente, sobre o que? Sobre a geometria dele, a base vezes o Czinho, que é o que? A largura do dormente pela faixa de socaria, que é de 70 a 80 cm para a bitola métrica e de 80 a 90 cm para a bitola larga. Algumas considerações a serem levadas em conta pedem exatamente a esse PC, que é a largura a ser calculada sobre o dormente, que vai ser dada pelo peso da roda mais pesada sobre o coeficiente dinâmico dele. Tudo isso dividido por um Nzinho, que seria basicamente a distância entre os eixos da locomotiva pela distância entre os centros do dormente, uma proporção entre o eixo da locomotiva pelo centro dos dormentes. Lembra dessa fórmula aqui, porque a gente calculava a carga no trilho, né? Então a gente vai ter a função da velocidade
pelo valor dela. Geralmente adota-se 1,4 como valor mínimo para CD. Bom, aqui a gente ainda tem em relação à tensão admissível no sublastro, que é dado pela pressão de ruptura no sublastro pelo coeficiente de segurança, que varia de entre 5 e 6. A pressão de ruptura deve seguir essa 70 vezes o CBR calculado sobre 100, em que a gente tem a altura, pressão na profundidade que deve ser menor ou igual a tensão admissível no sublastro. E aqui ele vai fazer o exemplo do cálculo para uma estrutura aqui. Esse exemplo de cálculo a gente vai resolver na próxima aula, então, porque ele vai ser um pouco mais explicando todas essas fórmulas aqui aplicadas, né? Então, na próxima aula a gente resolve um exemplo para ficar mais fácil.